Salve, salve sétimo ano, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Tem todo um ritual aqui para poder a gente gravar direitinho, não ficar de cabeça para baixo. Barulhinhos, ok. E aí, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Gente, é o seguinte, ó. Quarta aula, quarto vídeo, na verdade. Quarto vídeo da gente, dessa vez falando sobre as regras gerais da classificação dos seres vivos. Gente, se vocês observarem os conteúdos que eu venho falando para vocês, não é nada novo. Por que não é nada novo? Porque a gente está há muito tempo ausente da escola. Então, aqueles conteúdos que eu comecei passando no começo do ano, eles são fundamentais para a gente compreender a ciência do sétimo ano, ok? Por isso que a gente tem que, querendo ou não, ficar revendo. E outra, se a gente caminhasse no conteúdo de maneira normal, a gente talvez não tivesse vendo tantas imagens, mídias de maneira diferente, seria muito no quadro, aquela coisa toda, até por conta dos equipamentos que a escola dispõe. Então assim, gente, aproveitem que vocês têm um conteúdo salvo, que vocês podem voltar para ele e entendam que, na verdade, o conteúdo de sétimo ano, basicamente, tá girando, ele está sempre caminhando em torno da biodiversidade dos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos que existem na Terra, somente eles, é o campo de estudo do aluno do sétimo ano. Mas você não precisa aprender todos eles, porque nem os cientistas sabem todos eles. O que você precisa fazer é compreender que existem grupos organizados e que esses grupos foram organizados pelos próprios cientistas para justamente facilitar o estudo deles, ok? Então, entendam que existem alguns grupos que dá para contar no dedo, que existem subgrupos que aí já não dá para contar no dedo mais, dos seres vivos da natureza. E basicamente isso segue um conjunto de regras, que são naturalmente as regras adotadas universalmente, ok? Então, as regras que são a referência para o estudo dos seres vivos, deixa eu diminuir aqui e voltar um slide, porque deu uma alteração aqui. Pronto. É o seguinte, Carl von Linné, né, conhecido aqui para a nossa facilidade no estudo como Linneu, estabeleceu um conjunto de regras, e essas regras eu estou dizendo nesses slides que eu vou deixar à disposição de vocês. Os nomes científicos, embora pareçam meio chatos para uma pessoa que não estuda, porque está sempre de um jeito diferente e tal, uma forma de escrita também diferente, na verdade aquilo ali existe para facilitar a vida de quem estuda, por incrível que pareça. Facilitar da seguinte maneira, eu não tenho vários nomes para uma coisa só. Então, por exemplo, exemplo eu não vou nem falar por enquanto, porque a gente vai falar muito de exemplo ao longo desses slides aí. Vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente hoje, existem dois grandes grupos de organismos, que são os eucariontes e as bactérias. Os eucariontes e os procariontes. Então, assim, todos os seres vivos que existem na natureza, que o homem conheça, são classificados como eucariontes, com exceção das bactérias. Então, o domínio eucária vem dessa palavra eucarionte. E o domínio bactéria, o nome já está dizendo. Mas não são só bactérias, são algas microscópicas que existem nos oceanos. Alga no oceano, né? Tem que ser, né? Enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo, mas o importante é vocês entenderem como eles estão separados. Essa coisa de falar de cada grupo, a gente vai falar um pouquinho agora, depois vai detalhar mais um pouquinho, ok? Então, padrão, a regra utilizada mais, eu não diria mais comum, simplesmente é a regra. Pelo menos até agora, ninguém chegou com outra ideia. Os seres vivos, eles são batizados sempre com dois nomes. E esses dois nomes, eles têm a ver com o grupo do qual ele faz parte. Não é solto assim, não, tipo Daniel Xavier, não. Certo? Mas vamos pegar o sobrenome da gente? Meu sobrenome é Xavier Barbosa. Então pensa, Daniel Xavier Barbosa. Meu irmão vai ser o quê? Alguma coisa? Xavier Barbosa. Porque nós temos um vínculo, uma ligação. E é mais ou menos isso que a gente vê nos grupos dos seres vivos. Vocês vão entender melhor à medida que a gente for passando. Bom, os nomes devem ser escritos em latim ou palavras adaptadas ao latim.
Então eu coloquei aqui alguns nomes só para vocês terem noção, porque o cedilha, por exemplo, não existe no latim. Então, por isso que os nomes que seriam, por exemplo, Panthera onca é o nome científico da onça. Então, não existe o cedilha justamente porque eu estou apontando aqui justamente para essa figura, né? Mas vocês, enfim, está aí no slide para vocês, né? Então, algumas palavras não têm, assim, o nome popular, ele foge um pouco do nome científico, porque o nome científico ele está no latim, ou se não existia aquela palavra equivalente no latim, é uma palavra adaptada ao latim, que a gente chama de latinizada, certo? Como são sempre duas palavras, a primeira delas equivale ao grupo gênero, tá? O gênero, observe o texto que vocês vão copiar, né? Ou já devem ter copiado, gênero, ele é uma característica um pouco mais abrangente do que a própria espécie. A segunda palavra é meramente um complemento da primeira. Sozinha ela não significa muita coisa não, ela tem que estar associada sempre à primeira. E as duas juntas é que formam o nome da espécie. Quanto a essa questão do nome estar destacado do texto, é porque a gente precisa, ao longo de uma digitação, por exemplo, especificar aquilo como nome científico. Então, ou a gente usa aquela letrazinha deitada, que a gente chama de itálico, ou a gente bota em negrito, que é uma letra destacada, ou então a gente dá um sublinhado, enfim, tem que ter algum tipo de destaque. Não se usa cor, palavras coloridas, para identificar um nome científico. Como também nem todo nome que é destacado no texto é nome científico. Se vocês observarem o texto que eu botei na aula passada, tem um bocado de nome destacado, esse também tem, né? E não são necessariamente nomes científicos. Agora, todo nome científico precisa sim estar destacado. Então, observe que aí eu estou usando alguns exemplos. Observe que Felis catus eu estou usando a letra deitada, né? Felis catus está na letra que a gente chama de itálico. É o nome científico do gato. Equus cabalus, né? Cavalo em latim é cabalus, daí o nome, né? Então, já é o nome que está fazendo assim, já é o nome que está em negrito. Observe o terceiro nome, Equus zebra. Veja a semelhança do nome do cavalo para o nome da zebra. Ora, por quê? O cavalo é semelhante à zebra no que se refere a uma série de características. Inclusive, é possível até a reprodução entre eles. Vale salientar que eu errei aí no slide, que onde tem ecos, cabalos, eu não coloquei o trema. Nosso simples, né? Mas enfim, eu não sei nem se... Agora eu mesmo fiquei na dúvida agora, mas eu acredito que não. Enfim, um está com trema, o outro não está com trema, eu acho que nenhum dos dois deve ter trema, né? Bom, aí, Chelonia midas, o nome da tartaruga verde. Chelonia, veio de Chelônio, depois vocês vão entender por quê. Sempre são nomezinhos assim, chatos. Observe aí o nome da mangueira, que tem índica, porque a manga, né? O pé de manga, a manga é apenas um pedaço dela. O pé de manga teve origem na Índia, daí o nome índica. Entendeu a lógica? E assim vai. Então sempre tem algum... Mas no geral precisa estar em latim, latinizado, né? E tem que ter alguma característica marcante. Canis lupus. Canis lembra o que para vocês? Né? Cachorro, cão. Canis lupus é o nome científico do lobo. Quer dizer que o lobo tem parentesco com o cachorro? Então a cara do lobo, manda ele fechar essa boca aí, esconder esses dentes, para ver se não fica bem mais parecido ainda com o cachorro, né? Eu fiz questão de colocar um cachorro parecido com o lobo, porque tem um bocado de cachorro diferente, né? De raças diferentes. Mas ó, canis familiares, ou cachorro doméstico, o cão doméstico, e canis lupus. Então observa que o primeiro nome é igual, porque ambos são canídeos. Eles têm características em comum, são agrupados no mesmo grupo, tá? Agrupados lá juntos no mesmo grupo, mas não são iguais, ok? Então vamos seguir por esse padrão, por essa lógica. Hibisco, que a gente conhece como papoula. Tem gente que fala pampoula e eu vivia corrigindo. Hoje eu não corrijo mais não, sabe por quê? Porque é um nome popular. Se é nome popular, esses nomes populares eles ganham notoriedade pela repetição.
Então, daqui a um tempo, a gente vai encontrar a palavra pampola, que é considerado um erro em relação a papoula, a gente vai encontrar no dicionário já já. Eu não duvido nada, porque tanta gente fala pampola, 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 e é um nome popular que vai terminar ficando. Mas tem gente que conhece isso aí como hibisco, né? Que nome? Hibisco. Por falar em hibisco, hibisco é aquela flor da papoula, sim, mas vocês já repararam quantos tipos diferentes tem de papoula? Eu não vou nem falar da flor. Ó para aí. Não, essa aqui. São 241 espécies diferentes de papoula. É tudo parente, porque é tudo hibisco. Então, já que é tudo parente, eu coloco o primeiro nome, hibiscus. E o segundo nome, onde eu botei SP, pode ser um grande... assim, tem vários tipos de nomes diferentes. Não tinha canis lupus e canis familiares? Pronto, deve ter hibiscos lupus, hibiscos familiares. Mentira, tá? É só para ilustrar. Hibisco isso, hibisco aquilo. Para cada uma das 241 tem o primeiro nome hibisco. Deu para entender? Como eu, Daniel, não sei que tipo de hibisco é esse aí da foto, aí eu coloquei SP, que esse SP a gente coloca quando a gente não sabe qual é o grupo. Aí a gente generaliza. Tipo assim, se tiver um cão lá no meio da selva lá, eu vou ficar na dúvida se é um cachorro, se é um lobo, se é um cão selvagem. Como eu não sei, eu digo canis SP. Deu para entender, gente, essa coisa do SP? Que na verdade nem na anotação tá, mas é só para ilustrar. Então imagine, né? Tudo eu sei que é tudo parentes. Se eu juntar, tipo, promover o cruzamento entre elas, é capaz não, é certo que eu terei, é certo não, né? É capaz que eu terei a possibilidade de formar novos híbridos aí e tal. Mas são espécies diferentes. Eu nem sei se isso que eu estou falando aí, porque veja como nessa aula eu estou falando não sei tantas vezes. Sabe por quê? Porque a gente não conhece mais de 30% dos seres vivos que supostamente estão na natureza. É claro que os maiores, como elefante, baleia, girafa, né, o ser humano por ocupar muitos espaços, a gente consegue estudar esses porque a gente consegue ver com mais frequência. Mas esse ano mesmo a gente está tendo aula virtual justamente por quê? Eita, a bateria está acabando, e agora o que eu faço? A gente está tendo esse tipo de aula porque surgiu um tipo de organismo, vou botar para carregar aqui, um tipo de organismo que a gente não conhecia, um tal de um vírus aí, né? Que, aliás, a palavra organismo nem se aplica para eles direito, porque vocês já viram isso na aula passada, né? Então, assim, gente, igual ao Covid não, perdão, ao coronavírus, Covid é a doença, igual ao coronavírus, tem um grupo grande de seres vivos que os cientistas sequer conhecem, tá? Então, é necessário que vocês tenham essa compreensão de que a gente tem uma regra geral e essa regra geral pode mudar para os filhos de vocês quando eles estiverem estudando ciências, tá? Mas no geral é isso, tá? Segue essa lógica da nomenclatura binominal. Por quê? Porque, tu estudas o quê? Eu estudo os seres vivos, tá? Gente, só nessa imagenzinha aí eu coloquei alguns seres vivos. Mas eles são iguais ou eles são diferentes? Veja só, gente, quando a gente fala igual, a gente precisa do referencial. São iguais, sim. São iguais, esses aí são iguais, são. Eles se reproduzem, eles têm nutrição, eles têm sensibilidade, são iguais. Não, mas eles são diferentes. Por que eles são diferentes? E tem uma série de características que faz com que eles sejam iguais e uma série de características que faz com que eles sejam diferentes. Fechou? Deu para entender? Então vamos começar, vamos fazer uma exclusão aí. Reino animal. Porque existe o reino animal, o vegetal, o reino dos fungos, o reino protista e o grande grupo ou domínio das bactérias, né? O vírus é um caso à parte, porque ninguém sabe se ele é um ser vivo propriamente. Pois bem, então animais. Quem faz parte do reino animal aí? Esses não. Esses aí são vegetais. Então, estão fora do esquema. Beleza? Pronto, já saíram os vegetais. Perceberam que está diferente, né? Ó. Tem eles dois aí, tá vendo? A manga e o limão, que na verdade são pedaços da mangueira e do limoeiro. Pronto. Tirei os dois, agora diminuiu.
Vamos fazer o seguinte agora, vamos tirar a bactéria, né? Bactéria, como a gente já falou, elas são os únicos seres cujas células não têm o núcleo definido. Todas as outras têm um domínio à parte. Tirei as bactérias do esquema. Pronto. Fungo. Qual é a característica dos fungos? Cogumelos, mofos e bolores. Tem como característica serem decompositores. Parece planta, mas não é, porque planta realiza fotossíntese, precisa da luz do sol, etc. Tá? A gente vai falar sobre fungos depois. Então, tiramos o fungo da história. Perceberam que está diminuindo? Tem um vírus aí, talvez vocês não lembrem, mas na aula de vírus eu falei sobre o vírus bacteriófago. Ó, ele parece um bonequinho no Minecraft, né? E essa parte azul aí é a bactéria, tipo, é como se ele tivesse pousado, como se fosse uma nave pousando na lua, assim, sabe? Ele está pousado e ele vai injetar, ele abaixa mesmo assim, para injetar o material genético dele dentro dessa bactéria. Interessante. Dê uma olhadinha na aula, no vídeo sobre o bacteriófago, né, sobre vírus, que vocês vão ver isso aí. Pronto. Agora só tem animal. Pronto, então eles são todos iguais. É tudo animal? Tudo igual, né? É? Sim, eles são iguais numa série de características, mas eles são diferentes em outras. Sabe qual é a melhor maneira de responder essas perguntas? Dependem, porque todas elas dependem de um referencial para você responder. Então, se eu considerar um referencial macro, eu diria que são todos iguais, porque eles se reproduzem, se locomovem, aquele negócio todo e tal, né? Mas, se locomovem, acho que nem todos, né? Mas vamos lá, vamos retirar os invertebrados. Gente, essa foto tá nojenta. Dos dois lados, né? Porque de um lado eu tenho um verme, a tênia ou solitária na mão do cara, assim. Pode parecer nojento, gente, mas esse cara não vai pegar esse verme, porque o verme, ele não entra na pessoa através da pele, tá? Provavelmente você é um cara que estuda o assunto, né? Um verme como a tênia, a gente adquire quando a gente come uma carne contaminada, mal cozida ou mal assada. E não é, veja bem, não é toda carne mal cozida e mal assada que tem isso aí não, viu? E também não é um verme desse tipo, eita, deixa eu cortar a carne aqui e puxar o verme. Não, é o ovo do verme. Então a gente não vai vê-lo, a gente pode correr o risco de comer uma carne contaminada. Tenha ovos da tênia dentro e a gente se contamine dessa maneira, ele se espalha e se desenvolva dentro do nosso corpo. E a barata eu vou passar direto porque... Sabe qual é a característica dos insetos? Barata é inseto, viu? 6 patas. 2, as do meio, 4. Essas duas pequenininhas da frente, 6. E ainda tem as antenas apontadas para frente, né? Mas enfim, 6 patas é uma característica marcante de todos os insetos. Vê bichinho pequeno e ele tiver 6 patas, pronto, é inseto. Borboleta, libélula, barata, formiga, tudo inseto. Ok? Besouro. Bom, sobraram os vertebrados. Mas aí eu fiz até questão de pegar umas fotos parecidas, porque os bichos é parecido mesmo. Quando eu vi a foto do tigre, eu disse, isso é um tigre mesmo. Mas aqui a onça, ela tem uma estampa, um desenho diferente do tigre. Só isso, porque o resto é praticamente tudo igual. Então observem que esses 3 de baixo, eu botei um gato, eu botei o tigre, eu botei uma onça. Eles são muito parecidos, eles são felídeos. Esse nome é porque eles têm coisas em comum. Eu não vou explicar agora o que é felídeo, senão a aula não termina, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os felídeos, que são esses aí, né? E vamos deixar só esses aí, que são os primatas. Ó, todos eles são vertebrados, todos eles são mamíferos, mas esses 3 aqui são diferentes desses outros 3. Tá na cara, né? Então, o que é que esses 3 especificamente têm de semelhante? Eles têm, ó, polegar oposto. Esse dedinho aqui, ele permite, deixa eu pegar alguma coisa aqui, que a gente consiga manipular as coisas com um nível de habilidade que esses 3 aqui não conseguem, tá? Então, um animal, eu não digo nem um animal, vou citar um exemplo chato, mas que esse ex-aluno meu, ele dava essa liberdade para mim.
Eu tinha um ex-aluno que ele, num acidente de trabalho, ele perdeu essa parte aqui da mão. Ele perdeu isso aqui. Tchum. Então ele só ficou com esses 3 dedos aqui. Foi o que o médico fez para facilitar um pouco da vida dele. Fez uma cirurgia, removendo esse dedo aqui e colocando esse dedo nessa posição. Ele fez um enxerto. O organismo dele não estranhou, porque trata-se da mesma pessoa, né? E esse dedo aqui, naturalmente, perdeu os movimentos aqui, né? Quando ele colocou aqui, perdeu os movimentos. Não se mexe, não. É paradão e grandão. Mas isso permitiu a ele a possibilidade de ainda conseguir segurar as coisas. Porque a gente precisa desse dedo oposto para poder ter essa habilidade de segurar as coisas. Essa característica é marcante dos primatas. O fato de a gente ter isso, o macaco ter isso, né? O chimpanzé, o mico-leão, o sagui ter isso, saguim, sauim, tanto faz, ter isso, é uma característica que faz com que nós sejamos classificados juntos, no mesmo organismo, no mesmo grupo, ok? Mas não significa necessariamente que nós somos iguais, beleza? Isso significa também que supostamente a gente teve um ancestral comum. Não significa dizer que nós viemos do macaco. Nenhum cientista abre a boca para dizer isso hoje. Cuidado com essa informação. E isso que eu estou escrevendo aí nesse slide também é uma coisa que a gente acha hoje, tá? Supostamente é assim, mas pode ser que no futuro se descubram umas outras coisas aí que, enfim, a gente chegue numa outra conclusão. Deu para entender, gente? Nós somos semelhantes, ao mesmo tempo somos diferentes. Essas diferenças fazem com que a gente necessite de ter esse grande conjunto de regras para poder dar nome a todos os seres vivos que já foram descobertos ou batizados e outros que ainda virão, certo? Existem nomes científicos com mais de 2 nomes justamente por isso. Uma vez eu estava na sala de aula, aí era sobre Dia dos Pais, aí a professora disse assim: eu vou chamar aqui o nome dos pais para vocês pegarem a lembrancinha e levar para eles. E ao invés de eu chamar o nome do aluno, eu vou chamar o nome do pai. Beleza, tá bom. Aí a professora José Barbosa da Silva. Aí eu levantei e uma menina, colega minha, Janaína, também levantou. Eu olhei assim para ela e fiz: vem cá, eu sou teu irmão, é? Não, é porque meu pai tinha o mesmo nome do pai dela. Somente isso. Então, se os dois vivessem no mesmo ambiente, se os dois trabalhassem no mesmo lugar, eu teria que botar um outro nome aí para poder diferenciar os dois. Deu para entender? Então, assim, gente, por isso que eu acho que, sinceramente, no futuro a gente vai ter ainda uma complexidade maior de nomes para poder diferenciar um do outro. É a mesma coisa que o número do celular. O número do telefone antigo. O número do telefone antigo era 231-4456. Já botaram um 3 na frente. Aí já botaram um número um 9 na frente dos números de celular também. Por quê? Porque está tendo cada vez mais. A mesma coisa da placa do carro e por aí vai. Então, com os seres vivos, isso também vai acontecer no futuro. Mas uma coisa de cada vez, né? Vamos ficar só naquilo que a gente já conheceu. Lembrando que quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ter esse nível de complexidade que vocês estão vendo hoje, vai ficar um pouquinho maior. E quem quiser enveredar no ramo da ciência, para ser professor, para ser pesquisador, para ser médico, vai ter que aprender um negócio muito mais elaborado ainda. Mas não é ruim, não. Não é ruim e nem é tão complicado como parece, não. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardem mais informações pelo grupo, tá bom? Lembrando que qualquer atividade vocês vão mandar para mim no privado, ok? Tchau, gente. Até a próxima.